Bora! Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com o apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro das conversas do momento na filantropia e da cultura de doação, com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil, tudo de forma clara, objetiva, leve, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Gregório do Vivier, brincadeira, sou o Arthur Lobac e semana sim, semana não, a gente te convoca a vir junto nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar, com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, aqui se faz, aqui se doa. Olá, estamos de volta. E o papo de hoje é um tema que a gente apontou lá no primeiro episódio dessa temporada, quando a gente falou sobre as tendências da filantropia, da cultura de doação e do setor social como um todo para 2023, que é o uso da rede social LinkedIn. É uma plataforma com muito potencial para o terceiro setor e que vem despontando como a principal rede social para conectar organizações e doadores, pessoas e empresas e projetos. Mas o seu uso ainda gera muitas dúvidas, principalmente para o terceiro setor menos acostumado a fazer seu próprio marketing. Como começar? Que estratégia seguir? Como criar conexões que doam mesmo? Como não passar vergonha criando casos de autocongratulação pouco confiáveis, como fazem alguns usuários? Alguns, poucos. Não são, tá falando de ninguém que tá ouvindo aqui, tá? Mas para falar sobre isso, a gente convidou uma figura que entende do assunto, afinal a gente não mais vê e curte do que publica. A gente convidou a Bia Diniz, fundadora e diretora executiva do Cruzando Histórias, e que recentemente foi nomeada Top Voice em equidade de gênero no LinkedIn, o que já é um bom indicativo que existe essa categoria, né? A gente ficou bem feliz com isso. No quadro Para Saber Mais, a gente traz dicas e inspirações sobre o tema para mergulhar no assunto e refletir sobre as oportunidades que essa rede de contatos profissionais oferece ao terceiro setor. Mas antes, vamos falar um pouco sobre os números que expressam esse potencial e entender por que a gente precisa estar atento às oportunidades que a plataforma oferece. Eu sei, gente, eu também sou 40 a mais e toda vez que alguém fala tem essa rede social nova, a gente quer, assim, se jogar para trás de tanta preguiça, de pensar em todo esse processo, de aprender a usar uma plataforma nova, de criar tempo... tudo... Não. Fale por você. Tá bom, jovem do TikTok. Natural. A gente sabe que criar tempo na rotina para interagir, para criar conteúdo, né? Virar um criador de conteúdo, como agora é exigido a todas as profissões praticamente, não é fácil. Porém, a gente tem números para provar que esse esforço pode valer a pena. O último levantamento de usuários do LinkedIn apontou que a rede tem mais de 900 milhões de usuários no mundo todo, o que já é aí, né, 4 vezes a população inteira do Brasil. Uau, seria tipo o terceiro maior país do mundo, né? Uau. Eu acho. Imagina que país, hein? Todo mundo de camisa bacana, um taieiro, um salto. Bom, e se todo mundo está no LinkedIn, as organizações e profissionais do terceiro setor também estão ou deveriam estar. E não só estar, mas agir ativamente. E para apoiar essa conversa, a gente foi buscar números, relatórios, cases, e para mostrar que mais do que conexões profissionais para substituir o antigo envia o meu currículo, e mostrar que mais do que conexões profissionais para substituir o antigo currículo, a rede tem potencial de criar comunidades mesmo, com interesses em comum pela transformação social e gerar mesmo dinheiro para sua organização. Dados recentes da organização norte-americana Classy, em parceria com o LinkedIn, apontaram que ele é a plataforma de mídia social de maior conversão para as ONGs. Olha isso, o estudo ouviu mais de 1.000 doadores nos Estados Unidos com contas ativas no LinkedIn e revelou que 71% dos doadores seguem pelo menos uma organização sem fins lucrativos na plataforma e 28% visitam a rede no celular ou no computador diariamente. E a mesma pesquisa revela que os membros do LinkedIn são 56% mais propensos do que o usuário médio da internet a doar para uma organização sem fins lucrativos. No relatório Donor Engagement Report LinkedIn,
A gente vê que a plataforma impulsiona também outras formas de doação a organizações sociais, como o trabalho voluntário. 31% dos entrevistados responderam que encontraram oportunidades de voluntariado na rede, e outros 14% afirmam que postariam seus perfis pessoais sobre causas que apoiam. E um outro insight interessante vem do relatório State of Modern Philanthropy, que diz que campanhas postadas no LinkedIn em momentos importantes de doação, como Giving Tuesday, por aqui o nosso dia de doar, ou na véspera de Natal e Ano Novo, ou em games de incentivo à doação realizados por empresas nesses momentos, a publicação no LinkedIn capta 10 vezes mais doadores para as organizações do que em outras redes. Ou seja, as oportunidades estão por aí. Na minha visão, as oportunidades para organizações do terceiro setor e também as marcas que têm projetos sociais no LinkedIn estão mais aquecidas do que nunca. E por um motivo simples, as pessoas que estão do outro lado da tela exigem isso. O momento do terceiro setor, que é um momento organizado, um momento necessário, visto que o Estado brasileiro não tem recursos, capacidade e capacitação para atender todo mundo, é um momento muito, muito relevante aqui. E além disso, quando a gente fala das empresas que têm projetos sociais, são as empresas que, na verdade, estão tendo uma pequena, às vezes um pouco maior consciência da devolutiva que elas precisam fazer. Se elas recebem da sociedade, elas têm que devolver. E, infelizmente, nem todas têm essa consciência. Mas para as que têm, você poder verbalizar isso, você trabalhar o seu marketing de causa, é essencial. E quando você faz isso no LinkedIn, para milhões e milhões de pessoas que já esperam isso de você, elas já te veem como um ganho de qualidade. Você se diferencia automaticamente dos outros. Pois é, provavelmente a captação de recursos e a prospecção de apoiadores não é a primeira coisa que a gente pensa quando fala numa rede como o LinkedIn. Mas essa visão está mudando. A gente acabou de ouvir, falando sobre isso, o Mark Towell, que já foi nosso entrevistado aqui também, e é comunicador, empreendedor, escritor, filantropo, estrategista de comunicação e tem lugar de fala aqui porque ele é um número 1 no LinkedIn Top Voices e também já esteve conosco aqui no podcast na primeira temporada. Essa conexão que ele faz da rede com o terceiro setor não é isolada. O tema está tão em alta que o próprio LinkedIn criou uma área específica para apoiar organizações sem fins lucrativos e também pessoas que trabalham com impacto social. Todos os dias você gera algum impacto na sua comunidade. Mas talvez você esteja procurando novas maneiras de envolver seus apoiadores. Quem sabe em busca de novas ideias para captação de recursos ou de ajuda para trazer as pessoas adequadas a bordo. O Centro de Recursos do LinkedIn para organizações sem fins lucrativos pode ajudar você a fazer tudo isso e muito mais. Esse é um dos lançamentos mais recentes da rede social. No fim de janeiro, o LinkedIn for Non-Profits, a área voltada para empreendedores sociais e organizações do terceiro setor, anunciou seu novo hub de recursos. A ideia do projeto é ajudar organizações e profissionais da área a usar a plataforma da melhor forma, algo bastante necessário e que, apesar dos números expressivos de usuários, apenas 19% das organizações sociais no LinkedIn acreditam estar utilizando a plataforma em todo o seu potencial, segundo uma pesquisa feita pela própria rede. Ou seja, 4 a cada 5 organizações, isso é global, né, de todo mundo que usa o LinkedIn, relatam que não usam a maior rede profissional do mundo, onde estão as empresas, os grandes profissionais, como poderiam usar. Infelizmente, o Hub ainda não tem uma versão em português, ele está disponível só em inglês. Mas mesmo que ele ainda leve um tempinho para que ele chegue à nossa língua, vale a pena tentar se explorar por lá as páginas ou se arriscar no Google Tradutor para dar uma olhada nos recursos disponíveis. Tem vários guias e webinars com recomendações de melhores práticas para o dia a dia na rede. A gente vai disponibilizar todos eles para vocês aqui na descrição do episódio e também lá no blog do Instituto MOL. Roberta, muita gente tem dúvida na hora de usar recursos como o LinkedIn Live, ou manejar grupos, eventos e tudo mais. Mas nem sempre essa é a principal trava para usar a rede no dia a dia da filantropia. Presta atenção na visão do Mark Towell sobre o assunto. As travas, ao meu ver, estão na cabeça das pessoas, estão nas cabeças das lideranças, as travas estão na mente daqueles que deveriam usar o seu poder para poder melhorar a sociedade,
para poder ajudar o próximo, para poder trabalhar isso profissionalmente. Claro, você tem empresas e empresas grandes hoje que têm comitês raciais, que têm comitês de vulnerabilidade, que têm comitês de gênero, mas o comitê não resolve. O comitê mesmo sozinho não resolve. Você precisa de empresas especializadas, você precisa de conversas especializadas, você precisa de consultorias especializadas e precisa de uma ponta, que é a ponta que realmente vai fazer o negócio acontecer, que é a mão na massa. Então o comitê ele é importante para trazer um awareness ali, uma consciência da marca, de quanto isso fita com os valores. Mas na hora de fazer mesmo, somente as ONGs, ao meu ver, especializadas, entende? Ou as empresas que estão trabalhando esse terceiro setor com as inúmeras identificações que elas têm, além das ONGs. Porém, isso tudo só acontece quando a gente tem uma cultura de filantropia. E você, acha que está usando o LinkedIn da melhor forma para apoiar a sua causa? Ou você nunca tinha pensado que a rede pudesse te ajudar nesse sentido? Num mundo conectado, em constante atualização, em que fazer avançar a cultura de doação ainda é um desafio gigante para todos nós, não dá para deixar essa ferramenta de lado. E para continuar esse papo, nada melhor do que chamar alguém que manja muito do assunto, né? Ela acaba de ser eleita LinkedIn Top Voices em equidade de gênero. Os Top Voices, para quem não sabe, são as vozes que a própria rede seleciona entre seus maiores destaques no assunto para ter um tratamento especial, por assim dizer. A Bia Diniz, com certeza, é uma voz que a gente tem que ouvir, seja pela causa dela, a equidade de gênero, ou pela habilidade que ela tem em alavancar a organização que ela comanda. Com uma ação super destacada na defesa da causa da equidade do gênero na rede social, ela está à frente da ONG Cruzando Histórias, que apoia, desenvolve e conecta mulheres para o mercado de trabalho. A Roberta teve uma conversa muito boa com ela e que a gente ouve agora. Olá, Bia, seja bem-vinda. Ficamos muito felizes de ter você aqui para falar de todo o potencial do LinkedIn para o terceiro setor, para a cultura de doação e também de como você, com seu trabalho, vem transformando esse potencial em realidade na vida das pessoas e na sua organização. Prazer, estou super feliz, Roberta, de estar aqui, principalmente porque eu sou ouvinte do podcast, admiro muito a Editora MOL, nossa, eu babo em tudo que vocês fazem, acompanho de perto o seu trabalho do Rodrigo, estou sempre atenta aí nas redes, estou muito contente de vir contribuir, ainda mais para falar de um tema. O pessoal até fala, ó, chegou a Bia, ela vem a palavra do LinkedIn, ela traz a palavra do LinkedIn. Muito bom, muito bom. A gente está precisando ouvir mesmo a palavra do LinkedIn. Eu mesma sou uma péssima usuária, assim, eu entro de vez em nunca e esqueço e não consegui criar esse hábito, mas eu sei que pode fazer muita diferença. E queria começar por aí, então, né? Muita gente costuma pensar no LinkedIn como uma ferramenta para visibilidade, para conexões profissionais, para conseguir um emprego, etc. E esse é, claro, né, a intenção mais visível da rede. Mas quando o papo é chamar atenção e angariar apoiadores para uma causa, para um projeto, esse caminho já fica menos explorado. De acordo com a sua própria experiência na rede, Bia, por onde alguém que trabalha com causas e quer falar sobre elas, por onde ela começa? Como que ela define um perfil mais adequado para trabalhar no LinkedIn? Bom, eu sempre digo que o melhor momento para começar é agora. Hoje, claro, eu tenho uma visibilidade, tenho uma autoridade ali na rede, mas não foi do nada, né? Não acordei dessa forma. Tem que começar de algum dia tem que começar. Eu falo, então comece hoje, né? Eu falo para todas as mulheres que nos procuram na Cruzando Histórias, como falo também para amigos empreendedores sociais, pessoas que estão no social e que estão querendo entrar no LinkedIn. Eu acho que é um terreno muito fértil de oportunidades para as nossas causas, porque ainda é pouco falado sobre movimentos sociais, causas sociais no LinkedIn. E onde estão as pessoas ali, os grandes doadores, né, assim, de empresas, as pessoas que podem tomar decisão dentro da empresa, elas estão lá no LinkedIn. Então, é uma oportunidade muito grande, uma vitrine muito grande para a gente ir construindo a nossa autoridade ali no assunto. Qual foi o movimento que eu fiz? Eu posso falar muito da minha jornada pessoal, o que vem dando certo para mim. Acho que isso é muito importante dizer. Eu saí de um caixa de R$0 para R$1 milhão no LinkedIn. Jura? Uau! Juro. Uau, assim, uau. O LinkedIn te deixou milionária. Esse não, é bom. Não, assim, agora você já... Não o meu caixa pessoal, mas da Cruzando Histórias, né, da ONG. Porque é isso, a gente vivia de doações de amigos, de pessoas muito próximas,
E a gente não conseguia expandir isso, não conseguia encontrar modelo de negócio, como bater na porta das empresas. Tudo era um mundo muito novo e muito distante para Cruzando Histórias. E quando eu comecei no LinkedIn, foi uma pessoa que trabalhou para o LinkedIn que me procurou e falou para mim, cara, sua história é muito incrível, você precisa contar ela, você precisa estar no LinkedIn fazendo relacionamento, conhecendo pessoas e tal. E essa moça, ela me deu as primeiras dicas de como que eu montava um perfil campeão, né, que se fala ali, né, pro perfil tá todo bonitinho, completinho e tal. E eu fui lá, falei, bom, puta, eu acho esse negócio tão chato. É todo mundo lá só fazendo sucesso, sendo promovido. Eu também era super crítica ao LinkedIn, não me via ali, não achava que tinha espaço para o terceiro setor e fui resistente. Mas ela ficou insistindo, eu falei, bom, deixa eu tentar. Já tentei tanta coisa, por que eu não vou tentar o LinkedIn, não é mesmo? Claro. Aí eu fui lá, criei um perfil campeão. E ela falou para mim, Bia, começa a postar 2 vezes por semana as histórias que estão rolando aí na sua ONG. Eu falei, histórias das mulheres que você atende, histórias dos eventos que você produz, das conversas que você tem, começa a contar isso. Eu falei, tá bom. Eu gosto de comunicação, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me organizar para isso. E eu comecei a postar uma história, a postar um evento, e comecei também a me conectar com muita gente. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, né? Que é você se conectar. Porque se você ficar esperando que as pessoas te descubram ou que elas valorizem o seu conteúdo, isso vai ser muito demorado. Então, eu falo para todo mundo. Ontem mesmo eu dei uma mentoria e falei, olha, a gente tem 100 convites por semana para fazer no LinkedIn. Use esses 100 convites de forma estratégica de preferência. Então eu listava assim, empresas que eu gostaria de ter como apoiadora, como doadora na Cruzando Histórias. Colocava lá 10 empresas. Eu entrava na página dessas 10 empresas e saía me conectando ali com o gerente, com diretores, com o pessoal da responsabilidade social, de RH, né, que é mais a porta de entrada da Cruzando Histórias. E eu ia mandando esse convite e me apresentando. Sou a Bia, sou fundadora da Cruzando Histórias, a gente faz isso, isso, isso. Então eram 2 movimentos, de publicar conteúdo e de fazer conexões. E um terceiro que era interagir com as pessoas nos posts delas. Então, puxar conversas, colocar minha opinião, meu ponto de vista e tal. E aí o meu número de conexões foi crescendo, os meus conteúdos foram ganhando mais visibilidade, e com isso eu fui conseguindo mais reuniões dentro das empresas, né? Falava, pô, posso te contar como é, o que a gente faz tal? Claro, vamos marcar! E nessa abordagem bastante orgânica e de formiguinha mesmo, a gente foi conseguindo, eu e a Marisa, né, que é meu braço direito aqui na ONG, a gente foi marcando muitas reuniões via LinkedIn, e aí sim, a Cruzando começou a captar recursos com empresas. Então, quando eu digo assim, saiu do 0 para 1 milhão, não fiquei milionária, longe disso, nem a organização ficou, né, mas saí de um caixa onde a gente vivia basicamente de voluntariado, de uma situação, né, de voluntariado, onde a gente dependia de doação de pessoas amigas, próximas, familiares, e que não era suficiente para a sustentabilidade da organização, para alcançar a marca de R$1 milhão captado. Eu acredito e acredito, né, para o LinkedIn aí, todas as oportunidades que a Cruzando teve nos últimos 2 anos. Então, eu acho que é super possível que mais empreendedores sociais estejam lá contando o que fazem, mostrando seus bons projetos, porque eu sou muito otimista, né, Roberta? Eu acho que as empresas querem encontrar bons projetos e se a gente colocar ali, né, esfregar ali na cara, quem sabe não nos notam, né? Muito bom, Bia. E foi 2 anos o tempo que levou, assim, para você ir desse 0 ao 1 milhão aí? 2 anos. E como que você se organiza? Porque uma coisa que a gente escuta, e é também a desculpa que eu mesma dou para mim mesma, é tipo a falta de tempo, assim, né? Tipo, quanto tempo? Porque isso é preciso ser entendido como um trabalho mesmo, né? Não é uma coisa que você faz nas horas vagas, assim, né? Depois do expediente, assim. Como que você organiza isso? Quantas horas que você gasta para isso, assim? Você pode ensinar um pouquinho dessa rotina, assim, para quem ouve conseguir visualizar o que tem que fazer para encaixar isso na sua agenda? Sou empreendedora social, mãe, né, Roberta? A gente se encontra aí, né, nesses 2 pontos. Não é fácil mesmo criar uma rotina de criação de conteúdo, desenhar isso, planejar. E no começo eu fazia, nas minhas horas vagas, eu fazia assim, eu ia no banheiro, eu levava o celular e fazia um post no LinkedIn, sabe? Era aquela coisa assim, muito, na hora que der, eu vou lá e coloco alguma coisa que tá rolando e tal. Hoje em dia não, tá? Faz 1 ano, até ano passado eu entrei no primeiro programa de aceleração do LinkedIn para creators, né? Eles escolheram 100 creators aqui do Brasil para passar por um programa de aceleração. A gente foi remunerado para isso, a gente recebeu mentoria, oficinas do próprio LinkedIn para a gente melhorar o nosso conteúdo, o nosso posicionamento.
Mas até eu chegar aí, eu fazia no tempo que eu tinha. Então não tinha muita organização. Eu tinha mais ou menos assim a ideia de que, em maio eu quero trabalhar conteúdo mais voltado para maternidade e carreira. E aí eu me organizava para falar sobre isso ao longo do mês. Mas era de uma forma muito intuitiva. Quando isso começou a se tornar sério, foi com aceleração, eu falei, eu preciso de um calendário editorial. E aí, o meu calendário editorial é uma planilha, né? Peguei uma planilha, botei lá os dias que eu quero postar. Hoje eu já entendo um pouco qual horário funciona mais para mim e para o LinkedIn também. Horário, dia, e aí eu organizo. Então eu vou postar 3 vezes por semana? Quais são os assuntos que para mim são importantes para converter? Qual projeto que eu quero vender agora? Qual ideia que eu quero vender agora? Qual que é o assunto do momento que está em alta? Então eu vou me organizando e crio aí um planejamento de 15 dias, às vezes de 3 semanas, e vou deixando esses conteúdos pré-produzidos. O que eu vejo na internet rolando de assunto semelhante àquilo que eu vou escrever, eu já vou jogando no meu Trello. Então hoje, de fato, eu trabalho com produção de conteúdo para LinkedIn, é uma das minhas atividades, e eu gasto bem aí umas 15 horas de LinkedIn por semana, assim, sabe? Mas eu confio que, cara, pra mim isso dá muito resultado, assim. Não, eu acredito plenamente, assim, a gente vê muitas pessoas que falam da palavra do LinkedIn, como você disse, com casos incríveis, assim, e a dificuldade é sempre meio por onde começar. E tem a questão do conteúdo, né, Bia, que, enfim, você como usuária aí constante, sabe, dessa coisa, assim, que acaba gerando um pouco do preconceito, assim, de, tipo, ter muitas histórias de sucesso, né? Ninguém conta o que dá errado, assim, né? Enfim, ou de ser muitas coisas para si autopromoção, assim, digamos assim, né? O que na sua experiência é um conteúdo que gera mesmo conexão com a causa, assim, né? São as histórias de beneficiados, são os bastidores do programa, como que são as coisas em que você mostra a sua vulnerabilidade, na sua experiência, o que tem funcionado melhor? Histórias reais. Sejam as suas, seja dos beneficiários, histórias de verdade que realmente acontecem. Eu narro sempre em primeira pessoa, assim, eu escrevo em primeira pessoa mesmo, é do meu jeito de escrever, do jeito que eu falo, é o jeito que eu escrevo. Então, de forma muito fluida, é o conteúdo que eu mais gosto de fazer, não é o único conteúdo que eu faço. Hoje eu já preparo alguns conteúdos até agora, né? Eu acabei de me tornar Top Voice e Equidade de Gênero em março. Foi um reconhecimento que o próprio LinkedIn deu, e eles passaram um calendário editorial do que seria interessante eu trazer de pauta nas semanas do mês de março. E aí eu tive que me organizar para aquilo. Então, às vezes acontece de eu precisar criar um conteúdo para algum projeto, para algum cliente, e aí eu produzo, estudo aquilo, e é um conteúdo um pouco mais técnico, mas eu sempre mesclo com um pouco de história, porque é o conteúdo que eu gosto de ler. Eu falo assim, bom, não sei se é uma receita de sucesso para todo mundo, mas o que eu gosto de ler é o que eu gosto de produzir também. Eu não consigo desconectar uma coisa da outra. Eu quero que o meu conteúdo, eu olhe para ele e falo, putz, eu gosto disso, eu gostaria de ler mais isso, eu gostaria de ver outras pessoas escrevendo dessa forma, com coração, com verdade. Então, acho que quanto mais genuíno, mais verdadeiro você for ali na produção do seu conteúdo, isso vai gerar mais conexão. E uma coisa que é uma dica infalível e que eu uso, e confesso que eu uso, é pegar o que está rolando de viral nas redes sociais e trazer a sua perspectiva. Eu faço isso pontualmente, não é sempre que eu faço, mas se está rolando alguma coisa nas redes sociais que está viral, que é um tema em alta, que saiu na mídia, e que eu tenho ali uma perspectiva interessante para colocar, eu também exponho. E aí ali a certeza de que você vai ter uma taxa de alcance, né, de clique maior, de conversas maiores. Muitos desses posts se tornam conversas no privado, se tornam reuniões, se tornam possibilidades de projeto. Tem uma energia muito forte. Eu tenho são diversos conteúdos, né? Assim, diversas linhas de conteúdo. Não tem nenhuma que eu fale, pô, essa aqui converte mais que essa. Eu acho que é tudo tentativa e erro. Eu tô ainda nesse processo de tentativa e erro. Mas o que eu encorajo todas as pessoas que estão ao meu lado é, façam. Antes feito do que, sabe, do que não feito. Assim, então vai, joga aí, faz, bota as caras, aparece. E hoje mesmo uma empreendedora amiga, a Ariane, da Sou Bilingue, ela me chamou, né, a gente estava conversando, e ela falou, Bia, a gente tem que ser visto para ser lembrado mesmo. Teve uma empresa que eu estava cansando ali no follow-up no e-mail, foi eu botar um post, a menina curtiu, me chamou na conversa e a gente vai fechar negócio agora. Então, se a gente não aparece, a gente entra ali no esquecimento, né? Que massa, ouvi isso. Então, aí um exemplo legal, a Ariane é uma das pessoas que me procurou por conta do LinkedIn, a gente acabou ficando amiga, já faz um ano isso,
E hoje ela tem ali toda uma linha editorial de conteúdo, ela produz e ela consegue prospectar empresas e parcerias no LinkedIn também. Ô, Bia, e a gente ouve, quando a gente conversa com estrategistas, assim, de conteúdo, essa ideia, assim, de que pessoas querem ouvir histórias e interagir com pessoas. Mas como você lida com o perfil da própria Cruzando Histórias, assim? Você faz uma separação do que é a Bia, pessoa física, e o que é a organização, assim? Como que você divide essa linha no chão, assim? Eu lutei muito para fazer essa divisão, assim, sabe? Eu preciso eu ser eu mesma, eu ter a minha marca e a Cruzando ter a marca dela, tal. Só que eu sou fundadora da Cruzando Histórias, única fundadora, assim, é minha, né? Eu criei, foi uma ideia minha, foi uma coisa que saiu de dentro de mim e tal. Teve um momento que eu cheguei e falei assim, cara, que exaustivo eu ficar tentando separar o que sou eu e o que é a Cruzando. Eu sinto a Cruzando Histórias como uma filha minha, né? Dizem, você não pode falar isso, porque no mundo dos negócios você não pode ter esse sentimento materno. Cara, não dá, é uma coisa, é minha, saiu de dentro de mim, da minha cabeça. Eu lutei muito no início ali para fazer virar um projeto, fazer virar uma organização. Como que agora eu vou falar, não, vai pro mundo, não é mais minha. Eu sou uma coisa, Cruzando é outra, não é? Então, assim, de fato, eu sou a cara da Cruzando, a Cruzando é a minha cara. Eu acho que não existe essa separação. Mas dentro do LinkedIn, acho que é importante dizer que o perfil pessoal, ele tem muito mais alcance e muito mais chance de conversão do que a página da organização. Por conta de algoritmo, enfim, por conta de possibilidades, porque o LinkedIn tem uma área comercial ali para páginas, ele vai querer monetizar o conteúdo, monetizar a página, né? Vai querer que você pague anúncio e etc. E o perfil pessoal, não. Você pode ter uma conta ali básica, não precisa nem ser premium, nada, e você vai ter um alcance e a sua chance de conversão é muito maior. Então, o que eu faço? Eu marco muito a Cruzando Histórias, a página da Cruzando Histórias nos meus posts. Se você entrar no meu perfil, vocês vão ver lá que a minha capa é da Cruzando Histórias, todas as minhas informações são da Cruzando Histórias, o meu link, conheça mais, saiba mais, é da Cruzando Histórias. Então, eu deixo tudo muito linkado a Cruzando e marco a Cruzando Histórias, hashtag da Cruzando Histórias, marco o @ da Cruzando em todos os meus posts que tenham a ver com a organização ou com algum projeto e programa que a gente vem fazendo. Essa é a minha forma de colaborar, a gente fala que é um cross, assim, né? Eu fico acelerando a página da Cruzando Histórias através do meu perfil pessoal. E a Cruzando Histórias também, quando a gente faz lá na nossa página, a gente tem eu posto no LinkedIn quase todos os dias. Quem entrar no meu perfil aí vai ver que todo dia tem post, todo dia tem conteúdo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ter assunto para falar, assim, eu sempre consigo, gosto até, assim, gosto bastante. E na Cruzando não, a gente faz 2, 3 posts por semana na página da ONG. E aí também fazemos esse movimento de me marcar, porque me marcando também tem um alcance maior na página da organização. Então é um trabalho em conjunto, né? A gente bate pauta, essa semana vamos falar sobre assédio? Vamos. Então a Bia vai falar sobre assédio, a página da Cruzando também. Vamos falar de empregabilidade para as mulheres do centro de São Paulo. A página da Cruzando também vai falar. Então a gente faz a gente bate qual que é o meu editorial, normalmente parte de mim, não parte da Cruzando, né? Porque, enfim, eu sou a diretora, então já sei o que tá rolando, eu já vou criando meu editorial em cima da minha visão estratégica aí sobre a Cruzando Histórias, e a comunicação vai acompanhando esse ritmo na página do LinkedIn. E Bia, a gente vê muitos influenciadores que acabam estando sempre em evidência porque eles abraçam polêmicas, assim, né? E esse é um medo que muita gente tem, assim, tipo, será que eu dou minha opinião? Será que eu não dou minha opinião? Se eu for cancelado, se eu arrumar briga, se eu vou ter que ficar respondendo comentário depois de hater. Como que você lida isso, assim? Você vê uma polêmica e pensa, vou entrar nela porque isso ajuda? Ou, enfim, você escolhe as suas brigas? Como você faz? Eu escolho as minhas brigas. Eu não entro em polêmica por like, ou, tá rolando, então tenho que fazer. Até comentei isso agora há pouco, né? Falei, pontualmente, eu pego um assunto quente, se fizer sentido para a minha organização e para mim, eu vou lá e vou me posicionar. Mas tem questões, assim, até de valores pessoais, de causas pessoais, que eu não me calo. Então, assim, na época ali de política e tal, eu me posicionei em todas as minhas redes sociais o tempo inteiro, fui bastante criticada. Fui muito alertada também do tipo, olha, cuidado, porque você depende de doação de empresa, você depende de fazer negócio com empresas. E também foi a hora de eu falar assim, olha, para mim isso é maior do que a Bia, é maior do que a Cruzando Histórias. Eu não posso, sabe, vou me calar, vou fazer de conta que não está acontecendo, que eu não tenho posicionamento político, porque senão fulano de tal não vai fechar um projeto comigo. Fala, olha, se ele acha que eu estou errada e se ele tem uma outra visão sobre essa mesma coisa, eu que não quero fechar negócio com ele. Eu não quero fazer um projeto com ele. Eu que não quero andar do lado dele.
né? Então, eu tenho isso muito claro, assim, até onde, né, os meus valores vão e o quanto isso pode... Então, assim, eu me posiciono, mas eu também sei escolher minhas brigas. Eu não vou ficar entrando em polêmica só para ganhar seguidor, para ganhar like e tal, isso eu não faço. Mas quando é um assunto que, de fato, tem a ver com a minha temática, com a minha causa, nenhum problema, eu me jogo mesmo, acho que a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Nós aqui do terceiro setor somos ativistas, a gente tem uma clareza do que a gente acredita, do que a gente não acredita. Então, ficar calado, sei lá, por cumplicidade com alguma empresa, com algum doador, cara, eu me sentiria mal. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Isso aí. Neutro é só detergente, né? Pois é. E Bia, para finalizar aqui, que o nosso tempo já está acabando, eu queria saber da sua experiência especificamente com doação, assim. A gente viu pesquisas que mostram que das redes sociais, os posts no LinkedIn pedindo doação são os que têm a conversão mais alta, assim. Essa foi a sua experiência, assim, com doação direta ou com chamando atenção para uma campanha específica, além desses contatos que você abriu com a empresa? Bom, primeiro, eu amo doar. Eu amo doar, eu sou a louca da doação. Que bonito ouvir Cara, isso. eu amo doar, assim, tipo, não tem coisa que me deixa mais feliz, e até quando eu tô muito feliz, eu dou para outras causas, outros projetos. Eu gosto muito desse movimento de doação, sempre fui assim, sempre movimentei muitas campanhas na minha vida pessoal, assim, antes de eu ter a Cruzando, para outras ONGs, para outros projetos, porque eu acredito muito, eu falo assim, na vida adulta, a gente não tem escolha, ou a gente vai ser voluntário, ou a gente vai ser doador, ou a gente vai ser os dois. Não tem uma terceira opção, não tem como você não ser uma coisa ou outra. A gente tá aqui, se a gente quer construir um mundo melhor, se a gente quer ver a mudança, né? A gente fala tanto, tem que mudar, as coisas têm que mudar, o mundo tem que mudar, tem que melhorar. Eu só vejo 2 caminhos, é o voluntariado e a doação. Não tem terceira via, assim, sabe, possível. Então eu sou uma doadora de carteirinha, amo que me peçam doação. Claro, eu gostaria de ter muito dinheiro para fazer mais doações. Sim, uma pena você não ser uma mega herdeira, né? Enfim, ou ter uma fortuna. Nossa, é uma pena, cara, porque eu seria... Você faria muito bem. Eu gostaria muito de ser essa pessoa que doa muito. Quando bateu a pandemia, eu sempre conto essa história. Quando bateu a pandemia, fazia um ano que eu tinha pedido demissão do meu emprego público, sem garantia nenhuma de que a Cruzando daria certo. Eu vim para ser voluntária. Eu e minha família, meu marido, a gente se reorganizou muito para eu conseguir pedir demissão. E eu entrei numa recessão de dinheiro que foi muito difícil. E com a pandemia ficou ainda pior, porque eu produzia conteúdo para uma revista que deixou de existir. Eu dava aula para uma rede, né, que deixou de existir. E eu fiquei com... quando eu me vi ali em pandemia, que eu falei, cara, isso daqui vai durar, eu tinha R$217 na minha conta. E eu doei R$217. Eu fiquei sem R$1. Eu doei, eu fui colocando ali para cesta básica, fui fazendo as doações das campanhas que estavam aparecendo no início da pandemia, eu dei tudo que eu tinha. E eu falei pro meu marido, você tem R$20 para me emprestar? Porque eu tô sem nada na conta, para deixar na minha carteira. E ele falou, o que você fez? Eu falei, eu doei. Ele falou, mas você tinha... Eu falei, eu doei, porque pediram isso e aquilo, e começou a me justificar, eu falei, eu doei tudo. Então, assim, se eu tivesse mais, com certeza eu teria ido mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, eu acho que a gente precisa falar que a gente doa, a gente precisa pedir doação, a gente precisa contar para que a gente está precisando de doação, para ajudar com que as pessoas doem. Porque eu acho que a gente tem uma força, assim, de doação muito grande que não é cutucada, ela não é utilizada. Então, eu vivo pedindo doação porque eu falo, fulaninha, então, você não quer um mundo melhor? Você não acha lindo o que eu faço? Você não acha lindo o que Edu Lira faz? Você não acha lindo o que outros empreendedores que você tá vendo por aí fazem? Doa, cara! Tem coisa melhor que você ir na farmácia e você, no final da sua compra, você tá lá comprando remédio pro teu filho. Com R$6, você compra uma revista e você tá doando, você tá ajudando. É uma coisa assim, primeiro que o trabalho de vocês é lindo, incrível, eu amo comprar pelo trabalho em si. E ainda pensar que aquilo tá revertendo uma doação para uma ONG, eu acho isso fantástico. Pô, obrigada, Bia. Cara, eu acho incrível. Eu tenho tudo da MOL, assim, tudo que a MOL lança eu tenho. Baralho, revista, calendário, eu compro. Que demais! Tudo. Eu amo tudo que é revertido, eu compro. Eu prefiro, né? Eu falo assim, vou comprar uma coisa que vai beneficiar alguém lá na ponta. Isso para roupa. Hoje a gente tem uma série, né, de oportunidades. Tem muita opção. Inclusive, vocês têm até o e-book, né, de produtos sociais aí que dá para clarear também, até para a gente ter ideias do que fazer nas nossas organizações. Mas o que eu faço sempre, falo para todo mundo, peça doação. Porque se a gente não pede, a gente não ganha, né? A gente não consegue movimentar. Então, eu vou dar um exemplo bem recente agora do meu aniversário. Eu fiz aniversário em março.
E aí todo mundo que me deu parabéns no LinkedIn, e foi um monte de gente que eu nem sei como que eles descobriram que era meu aniversário. Eu recebi um monte de mensagem para todo mundo. Eu falei, poxa, muito obrigado, tô super feliz, adoro comemorar meu aniversário. E aproveitando que é meu aniversário, você pode fazer um Pix fazendo uma doação para Cruzando Histórias, porque a gente quer levar mais orientação de carreira para as mulheres do centro de São Paulo, e o Pix é esse. Em um dia, eu comecei a fazer isso 10 horas da manhã e parei umas 6 da tarde, assim. Eu consegui R$ 2.540 de doação fazendo pedido para pessoas que eu não sei quem é, não vou saber quem são, entendeu? Mas a gente precisa culturar. Então, eu acredito muito que tem um grande potencial de doação. E isso eu tô falando até de pessoa física, mas de pessoa jurídica também. Foi pelo LinkedIn, por exemplo, que a Ambev encontrou a Cruzando Histórias. E a Ambev lançou uma cerveja no passado, uma cerveja produzida por mulheres, para ajudar mulheres, e a gente recebeu uma doação grande da Ambev para rodar um projeto de impacto social no Rio de Janeiro. Foi pelo LinkedIn também. Então, tá aí uma outra prova de doação pessoa jurídica, nesse caso, que para nós fez muito sentido, né? E foi via LinkedIn. Uau, que massa ouvir isso, Bia. E em setembro, você participou, né, como você falou, da primeira turma de especialistas acelerados, e tem já novidades desse hub de recursos que é o LinkedIn for Non-Profits, que nos Estados Unidos é muito utilizado. Aqui a gente ainda não conhece muitas ferramentas. O que vem por aí, assim, que pode nos facilitar a vida? Tô louca pra saber, Roberta. Quando eu souber, eu conto. Me conta. Estou stalkeando, tentando entender o que tá acontecendo. Falei até para as meninas aqui esses dias, falei, eu vou marcar uma reunião lá no LinkedIn. Eu nunca fui lá, assim, nunca fiz isso, né, de falar, posso fazer uma reunião e tal. Agora tá esse movimento de voltar ao presencial. Eu quero ir lá e esse vai ser o top 3, assim, sabe? Quero falar sobre isso porque a gente tem em outros tantos recursos aí, né? A gente tem o Google, que oferece os $10 mil por mês para as ONGs investirem em anúncio. A gente já teve um movimento da Meta também de oferecer alguns recursos para organizações sociais. Eu mesma fiz 2 treinamentos lá. Estou esperando LinkedIn lançar novidades ansiosamente, com certeza. Bia, muito obrigada por esse papo. Saí com várias ideias e querendo fazer uma mentoria com você aí para virar uma captadora mais eficiente no LinkedIn. Tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente a ampliar a mente e abrir a cabeça sobre todas essas possibilidades. E vão lá seguir a Bia para aprender com ela como que você faz. Eu vou fazer isso agora. Obrigada, querida. Imagina, obrigada a você, Roberta. Me coloco à disposição de todos os empreendedores sociais que estão escutando. Eu tenho um grupo, inclusive, no WhatsApp, que chama Biscoito de Impacto, onde eu trago os empreendedores sociais para produzir conteúdo no LinkedIn e a gente trocar likes entre nós, assim, likes, comentários e tal. Então, assim, venham mesmo, me chamem no privado, falem, eu quero fazer parte, eu quero aprender. Eu vou marcar uma mentoria coletiva de LinkedIn para empreendedores sociais. A cada 2 meses, eu acredito que dá para fazer. Lá na Casa CH também as portas estão abertas. Quem for empreendedor de impacto, estiver querendo se posicionar melhor no LinkedIn, não tenha dúvidas em me procurar, que eu estou super disponível para ajudá-los a entrar nessa e também alavancar resultados usando o LinkedIn. Arrasou, Bia, arrasou. LinkedIn patrocina a Bia, contrata a Bia para cuidar da área de impacto. Boa, boa. Muito bom. Obrigada, querida. Arthur, papo bom é assim, né? A gente nem vê o tempo passar e já acabou e deu tempo. Mas se você, como a gente, ficou com esse gostinho de quero mais, não pense que o assunto ficou por aqui. Agora é aquele momento que a gente já ama fazer, com dicas quentinhas sobre o tema do episódio para você mergulhar e se aprofundar mais nas próximas semanas. Está começando Pra Saber Mais. Eu vou começar aqui sugerindo uma coleção de guias feitos numa parceria da plataforma de arrecadação de recursos Classy, que a Roberta já falou, com o LinkedIn for Non-Profits, que a gente também falou no começo do episódio. São documentos muito úteis para ajudar a sua organização a navegar por esses mares do LinkedIn. Tem um guia passo a passo para criar o perfil, para se conectar com os apoiadores, atrair recursos e até contratar talentos usando a rede. Os links estão todos disponíveis na descrição do episódio, o material está em inglês, e daí equivalem 2 comentários que a gente já fez em outros episódios, que é usem o Google Tradutor, né? Tem uma modalidade lá que você coloca um PDF e ele traduz, né? Quando forem arquivos em PDF. E outra é se tiver uma escola de inglês aí que quiser nos patrocinar e tudo, já que a gente vamos põe muito material em inglês, te dá umas bolsas, sorteia a bolsa.
E uma dica um pouco mais lúdica é o documentário Bat Kid Begins, já disponível no streaming da HBO. Ele conta a história do pequeno Miles Scott, um jovem com câncer que tinha o sonho de estar ao lado do Batman por um dia. Através da internet e das redes sociais, a organização norte-americana Make-A-Wish conseguiu mobilizar a cidade de São Francisco para tornar esse sonho realidade. É uma excelente inspiração sobre a força de contar uma história real na hora de atrair apoiadores de uma causa nas redes sociais, com resultados impressionantes. Sem contar que o filme é super emocionante. E por fim, mas não menos importante, vou fazer um jabazinho aqui. Para quem curtiu as dicas do Mark Towell hoje, vale a pena escutar o episódio do nosso podcast com ele. Nesse episódio, o Mark passa toda a sua experiência sobre comunicar causas e fazer com que o público se engaje com uma organização. Então, se você curtiu o assunto, dá uma olhada lá no episódio 34 do nosso podcast. E para encerrar, eu queria trazer uma dica extra da entrevista com a Bia. Uma ferramenta que ela contou pra gente nos bastidores, que tem sido muito útil para ela no LinkedIn, foi criar uma newsletter do Cruzando Histórias, da organização dela, que ela produz e entrega para os seguidores lá via LinkedIn mesmo, não é uma newsletter que vai por e-mail. Vale a pena assinar, tanto para conhecer as histórias inspiradoras de mulheres que são atendidas pela Cruzando Histórias, quanto para se familiarizar com esse formato de newsletter via LinkedIn e se inspirar para criar uma para sua organização. O link para assinar também está aqui na descrição do episódio. Essa e outras sugestões vão ajudar a gente a completar aí essa jornada que a Bia trouxe. Arthur, eu vou dizer que assim, o que eu fiquei mais pensando depois da conversa com ela foi essa revelação sobre 15 horas por semana se dedicando ao LinkedIn. Essa é a minha principal trava, na verdade, é pensar como enfiar mais uma tarefa diária na minha vida. E essa sempre foi a minha desculpa número 1 preferida e completamente real para eu não estar mais presente nas redes e não postar com frequência. Porque, de fato, é um trabalho não remunerado que você presta para uma grande empresa de tecnologia. Mas as histórias da Bia mostraram para mim uma outra perspectiva, assim, de que é um trabalho não remunerado pelo LinkedIn, mas que pode ser remunerado por outras empresas parceiras que podem encontrar o seu projeto ali, que podem se conectar por ali. Então, acho que... Eu tenho uma questão, assim, que não sei se é discordante ou concordante. Fala. Mas, para mim, a grande questão é gastar 15 horas com um pragmatismo, sabendo onde você pode chegar. Eu acho que faz parte do jogo. Da ferramenta pode ser muito útil nesse sentido. O meu grande problema é que as regras não são tão claras. Eu não sei muito bem como funciona o algoritmo. Eu, eventualmente, posto coisas que não chegam a ninguém. Ele tem um jogo ali das coisas dos top voices. A gente, claro, que esses de nicho, principalmente dos nichos sociais, fica um pouco claro como as pessoas foram selecionadas. Normalmente são pessoas que dominam muitos temas, mas em outras áreas, para mim, é um meio aleatório, assim. E daí você precisa das pessoas para alavancar mais os seus posts e tal. Então, eu acho que as coisas são muito pouco controláveis, né? Uma crítica como se tem a maior parte das redes sociais, que elas têm o controle de tudo e podem manipular o jogo como quiser, e às vezes você gasta 15 horas e não tem o benefício. Mas o papo com a Bia, acho que essa foi a perspectiva que mais mudou pra mim, assim, é você de fato encarar isso como um trabalho, não é uma coisa que você faz nas horas vagas, é você colocar, né, ela conta que ela começou fazendo nas horas vagas, mas hoje são talvez 15 horas que antes ela gastasse com outras formas de prospecção, né, de parcerias, e que agora ela dedica à produção de conteúdo, interação, né, e buscar parcerias dentro da rede. Então, realmente, a gente pensar, assim, que vai fazer isso depois que terminar o expediente, acaba que esse dia não chega nunca, né? É preciso se planejar, se organizar para que isso vire uma tarefa mesmo, seja encarada como um trabalho e não como uma coisa que você faz às vezes, ou até como uma perda de tempo. Se você fizer com foco, como a Bia falou, de escolher com quem você quer se relacionar, que tipo de conteúdo você vai produzir para chamar a atenção das pessoas que você quer atingir, isso vira um trabalho, como é um trabalho de mídia ou de comunicação em outra área, e aí você se organiza para isso, se disciplina para isso, e você consegue resultados, né? Tem que medir, acho que essa também é uma visão, tem que conhecer, isso que você está falando é também parte do nosso desconhecimento, acho que a gente precisa estudar mais, assim, né? Como funciona, as regras, os truques,
aprender com quem já faz, para a gente ter metas claras e medir se esse esforço está valendo a pena. Acho que fazer isso só de vez em quando realmente não deve trazer grandes resultados. Precisa levar a sério, como a Bia fez, para conseguir chegar em algum lugar mais longe. Bom, acho que sim, acho que não. Acho que tem dúvida que você tem resultado, quanto mais você se dedica, e eu acho que o LinkedIn ainda é a rede que me parece mais direta e reta, assim, né? Você sabe por que as pessoas estão ali, o que elas estão querendo ali. Então as pessoas querem negócio, querem conexão, querem virar negócio, querem dinheiro. As outras redes já são um pouco mais duvidosas e tal. Eu acho que o nível de criação de narrativas exageradas ou não reais existe em todas as redes. Eu acho que ali tem um tipo de perfil que é muito comum, né, das pessoas muitas vezes ficarem numa autorreferência, muitas vezes tomarem os créditos por coisas que não necessariamente elas têm e não dá crédito para outros envolvidos. Então isso é uma coisa comum, ali é uma coisa que me incomoda um pouco, mas enfim, daí já é uma coisa mais subjetiva. Então eu acho que tem que participar, tá posto ali, o dinheiro tá ali mesmo. Então, enfim, com esse pragmatismo que a Bia encara, eu acho que é super funcional. Mas ainda assim eu noto um movimento do LinkedIn nessa tentativa de explorar mais essa rede também, de pasteurizar bastante conteúdo, né? Então tem muitos posts que eu vejo ali que parece que foi um robô que escreveu, assim, né? Foi o ChatGPT. Então às vezes parece estranho, e é justamente porque eu acho que as pessoas não têm 15 horas para dedicar, então ou elas terceirizam isso, ou elas fazem ali correndo para cumprir, então tá dando uma pasteurizada, né? O que, na minha visão, provavelmente vai perder verdade, vai perder intenção, mas pode ser que não também. Então a ver. Uma coisa legal que a Bia falou também, que eu acho que vale aí, eu venho com o meu chapéuzinho de jornalista aqui para contar, que ela diz que as coisas que mais dão resultado, né, os posts que mais dão resultado são esses em que ela conta histórias reais de pessoas atendidas pela organização, mostrando situações, né, difíceis que são enfrentadas por o que todo mundo conhece, então mostrando essa vulnerabilidade, buscando esse chão comum, assim, né, entre problemas que podem acontecer também ao nosso redor, da nossa comunidade. Acho que esse é um caminho para a gente pensar em uma produção de conteúdo que é mais rica, assim, né, que não é só falar de si mesmo, falar da nossa organização, mas pensar nesse caminho de fazer curadoria de notícias. Você provavelmente lê muitas notícias sobre a sua causa, certo? Né? Enfim, você conhece esse campo, cobre esse campo melhor do que ninguém. Então, quem sabe você dividir essa curadoria das notícias mais interessantes que você leu sobre a sua causa lá no LinkedIn. Aí você não precisa construir esse conteúdo inteiro, mas compartilhar, né, links das notícias com sua visão ali, um comentário seu sobre a sua perspectiva como ativista daquela causa, e contar histórias das pessoas que mostram por que aquela causa é importante para o mundo, né? E essas histórias, quanto mais reais, vivas, que a gente possa se identificar, que possa ter, né, elementos que colocam dentro da nossa vida, ter uma foto, ter vídeo, ter a voz das pessoas, né? Acho que mais rico é esse encontro, mais verdadeiro, e quanto mais verdadeiro e genuíno, mais chance aí de se conectar emocionalmente com as pessoas e não ser mesmo só um post do ChatGPT que também vai ser curtido só automaticamente, assim, né? Mas sem um engajamento e uma transformação social de fato, que é o que a gente busca. Bom, muito bom. Tem opiniões sobre isso? Concorda, discorda? Fala com a gente lá no LinkedIn mesmo, @Instituto MOL. E se você curtiu o episódio, vai lá, deixa seu like, seu comentário, compartilha com as pessoas. Vale dizer que o nosso podcast é o podcast mais ouvido do terceiro setor, na categoria Non-Profits, da Apple Podcasts. Aí, ó, viu? E a gente já passou ali no LinkedIn não, no Spotify. Na internet. Na internet, esse negócio, na rede mundial de computadores. A gente passou ali uma certa barreira ali dos milhares de ouvintes, e agora a gente tá até ali com... Agora tem no podcast lá no Spotify, tem lá um escute também. Então a gente tá agora nas indicações do Spotify. É isso aí. Então o momento Uber aqui, dá 5 estrelas aí pra gente. Dá 5 estrelas. Que dá isso aí. Não, pode dar estrelas verdadeiras também. A gente gosta de ouvir críticas. Mas sem brincadeira, enfim, se puder dar essa moralzinha aí pra gente, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e o papo ficar mais rico, mais diverso, né? A gente tá... No dia que a gente ganhar um hater, significa que a gente tá bombando. Bom,
Então, esse episódio é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve produção do Leonardo Neiva, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques. A arte é da Gláucia Ribeiro, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. E esse episódio usou áudios do LinkedIn. Quem diria? Diga lá, aproveite e vá lá contar pra gente, então, no LinkedIn, uma história que você tenha com essa plataforma que prove que ela é boa ou não. E até a próxima. Até a próxima. Tem uma dica, uma ferramenta super útil que eu uso muito aqui em casa é parafusadeira.